Olá, meu nome é Vivian Simone, eu sou gerente de operações do Grupo HEMO, Hemoterapia Brasil, e eu vou falar um pouco sobre o transporte de sangue e componentes e os desafios logísticos envolvidos nesse processo. Falando um pouco sobre mim, então, eu sou graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Caxias do Sul e especialista em Gestão da Produção e Logística pela Unicinos. Em 2009, logo após a minha formatura, eu assumi o cargo de coordenadora de produção no Banco de Sangue de Caxias do Sul, onde eu era responsável pelo setor de processamento, de distribuição e a logística regional, né? O transporte de hemocomponentes dentro da cidade de Caxias do Sul e para hospitais da região da Serra Gaúcha. Com a entrada do Banco de Sangue de Caxias do Sul na HEMO, no grupo HEMO, em 2018, eu passei a exercer a atividade de gerente de operações do grupo, sendo responsável pelo gerenciamento dos processos do ciclo do sangue, com maior ênfase na logística, né, na movimentação de hemocomponentes entre as unidades do grupo, que estão espalhadas em todo o Brasil. Bom, a logística na área da saúde, ela sempre foi essencial, sempre foi muito importante, através do transporte de medicamentos, de vacinas e de diversos outros insumos para o acesso à saúde e assistência básica da população. Na última década, a logística passou a ser um ponto estratégico na hemoterapia, através do transporte de amostras, de doadores e de hemocomponentes propriamente ditos. O transporte dentro da hemoterapia sempre existiu, a movimentação das bolsas até o seu destino final sempre existiu. Porém, na última década, surgiram os grandes centros de referência, na triagem laboratorial de doadores e também grandes centros coletadores, que distribuem hemocomponentes para outras unidades, dentro da sua cidade, dentro do seu estado ou em todo o país. Por isso, a logística se tornou também uma questão estratégica e não mais somente uma necessidade de transportar os hemocomponentes e as amostras, enfim. Quando falamos em transporte, quando falamos em qualquer material biológico na área da saúde, nós temos uma série de normas que nos guiam e nos dão as diretrizes para realizar esse processo. Quando falamos em transporte de sangue e componentes, nós temos algumas legislações que são as principais que devemos nos basear para estabelecer esse processo. São elas: o anexo 4 da Portaria de Consolidação número 5, que é a consolidação de todas as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. O anexo 4 trata especificamente de hemoterapia. A RDC 34 da Anvisa, que também dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue. A RDC 20 da Anvisa, que dispõe sobre o regulamento sanitário para o transporte de material biológico como um todo. E a Portaria Conjunta 370, que trata especificamente do transporte de sangue e componentes. Temos também um manual para o transporte de sangue e componentes no âmbito da hemoterapia, da Anvisa. É um manual extremamente explicativo, muito bom. E quando falamos em transporte aéreo, interestadual, ou pode ser dentro do estado, mas usando aeronaves civis, nós temos as instruções da ANAC, que também devem ser seguidas. Então, essas são as principais. Nós temos inúmeras normas dentro da nossa legislação que norteiam as nossas atividades, mas essas são as principais quando falamos em transporte de sangue e hemocomponentes. Para fazer uma conversa, para iniciar um assunto sobre o transporte de hemocomponentes, é importante que se entenda como eles são gerados. Ao contrário do que algumas pessoas ainda imaginam, que a bolsa de sangue sai do braço do doador e vai diretamente até o paciente, nós temos uma série de processos antes da transfusão propriamente dita. Então, o sangue total é colhido de um doador em uma bolsa de sangue e essa bolsa é fracionada. Nós obtemos a partir de uma bolsa de sangue total um concentrado de hemácias
e um plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas é fracionado em outros hemocomponentes. Ele pode gerar um plasma de 24 horas ou um plasma fresco congelado, também um concentrado de plaquetas, que seria o terceiro hemocomponente, e ainda pode gerar o quarto hemocomponente, que é o crioprecipitado. Além disso, esses são chamados hemocomponentes. Existem uns hemoderivados, que são produzidos através do plasma humano, porém não são produzidos no banco de sangue, eles são hemoderivados produzidos na indústria. Podem ser os concentrados dos fatores de coagulação, as globulinas e albumina também. Então, a partir de uma coleta de sangue total, nós temos dois fluxos que andam em paralelo. O fluxo dos tubos, das amostras desses doadores, e o fluxo das bolsas de sangue propriamente ditas. Os tubos sofrem um processo de transporte até o laboratório, onde serão realizados os exames de sorologia, imunematologia e biologia molecular do doador. Esse transporte pode ser de inúmeras maneiras. Existem os grandes centros e hemocentros que possuem esses laboratórios de triagem laboratorial dentro do próprio centro. Então, esse transporte pode ser interno, somente do setor de coleta até o laboratório. Outros, porém, podem utilizar um laboratório de referência dentro da cidade, dentro do estado ou em todo o país. A HEMO, especificamente, possui um laboratório, né, é uma das unidades do Grupo HEMO, é um laboratório de triagem de doadores, ele fica localizado na cidade de São Paulo, então, todas as coletas do Grupo HEMO direcionam essas amostras de doadores até São Paulo. Então, esse é um transporte interestadual. As bolsas de sangue, por sua vez, passam inicialmente pelo processo de processamento ou fracionamento, onde são gerados os hemocomponentes, que eu expliquei anteriormente. Esses hemocomponentes vão passar por um processo de transporte, que pode ser para duas finalidades: para armazenamento ou para transfusão propriamente dita, para chegar até o paciente. Se esse transporte for para um armazenamento intermediário, depois esse hemocomponente vai sofrer um novo transporte até a transfusão, até o paciente final. Os materiais biológicos possuem diferentes classificações de risco. Tá? Quando falamos em material biológico humano, nós temos a substância biológica de categoria A, que são materiais infecciosos cuja exposição de uma pessoa a esse material pode causar incapacidade permanente, enfermidade mental, enfim, são alguns materiais característicos, né? Ebola, enfim, são vírus de alta periculosidade para o ser humano, não é o caso de sangue e componentes, então nós não tratamos da categoria A, né, para esta finalidade deste treinamento, desta palestra. O material biológico proveniente de um banco de sangue pode ser de doadores ou de pacientes. Tá? Os pacientes que têm exames reagentes positivos ou inconclusivos ou indeterminados, e os doadores também desta forma, que já tem um resultado sorológico positivo ou inconclusivo ainda, são tratados como substância biológica categoria B, o N3373. Quando falamos da parte de doadores, nós temos também duas divisões. Os doadores de sangue, aquele transporte que é para um laboratório de referência que vai realizar os exames de triagem laboratorial, eles são doadores sem resultados laboratoriais, mas eles têm aptidão clínica, porque previamente eles passam por uma triagem de um profissional de nível superior da área da saúde. Pode ser um enfermeiro, pode ser um biomédico, pode ser um médico, né? Então, esse doador, ele é considerado com uma aptidão clínica e, por isso, é considerado um material biológico de risco mínimo, porque já foram excluídas algumas possibilidades durante essa entrevista, né? O percentual
de inaptidão sorológica, né, de sorologia positiva nessas amostras é baixo, né, gira em torno de 2, 3, 4% no máximo, dependendo o centro, a característica do serviço pode ter um percentual aí de sorologia positiva maior, mas é um risco mínimo. Já as bolsas de sangue, que já possuem os resultados negativos, tanto para os exames sorológicos, quanto para os exames de biologia molecular, que é o chamado NAT, são considerados material biológico para transfusão, é material isento de risco. Então, essas 3 classificações, cada uma possui o seu requisito, a sua especificação para transporte, eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, como falei, a substância biológica de categoria B são as amostras de doadores e de pacientes, como suas respectivas bolsas de sangue total ou hemocomponentes que possuam resultados reagentes positivos, indeterminados ou inconclusivos para marcadores e agentes infecciosos. Eles são categorizados, então, como categoria B. Tá? A substância biológica de categoria B. Na embalagem externa, é necessário a marcação UN3373, tá? Tem que estar na superfície externa, com um fundo de cor contrastante e claramente visível e legível. Tá? Não há etiqueta de risco biológico aplicável à substância biológica categoria B. Precisamos identificar que é um produto categoria B, o UN3373, mas não existe etiqueta de risco aplicável. A espécime humana de risco mínimo é um material biológico proveniente de indivíduos que foram submetidos a juízo profissional que asseguram a probabilidade mínima de conter micro-organismos patogênicos, que é a questão da triagem do doador de sangue, da entrevista e do juízo profissional do profissional de saúde que avaliou toda essa entrevista, todas essas questões que foram realizadas ao doador. Dessa forma, ele é considerado uma espécime humana de risco mínimo. A espécime humana de risco mínimo também não existe etiqueta de risco aplicável, tá? Somente a identificação da informação na caixa e não existe nenhum número, o N, né, como existe o 3373 para a categoria B, não existe nenhuma codificação aplicável para a espécime humana de risco mínimo. Ambas as embalagens, substância biológica categoria B ou espécime humana de risco mínimo, precisam ser um sistema de embalagem tripla. A embalagem primária, a embalagem secundária e a terciária. A primária é o próprio tubo onde contém o sangue do doador. E quando é uma substância líquida, que é o caso, é necessário ter um material absorvente entre a embalagem primária e a embalagem secundária, tá? Esse material absorvente deve ser capaz de absorver se o tubo for quebrado, qualquer acidente acontecer, para não extravasar esse líquido, tá? A embalagem secundária pode ser um saco, pode ser um plástico, um recipiente rígido, né? E a embalagem terciária, sim, precisa ser um recipiente com rigidez adequada. Então, um saco plástico com uma embalagem terciária, como embalagem externa, não é permitido. Aqui eu trouxe um exemplo de um tipo de embalagem de categoria B, para material biológico categoria B, né? Temos a embalagem primária, um material absorvente, organizador, enfim, para que os tubos fiquem bem colocados e posicionados, a fim de evitar o contato entre os tubos também, o choque entre eles, que pode ocasionar quebra e dano, né, ao material. A identificação do conteúdo, que deve estar na embalagem intermediária também, né, e a embalagem externa, rígida, com a designação do material, o código, o N3373, e precisa ter também as identificações de remetente e destinatário nessa embalagem. Da mesma forma, a espécime humana de risco mínimo segue mais ou menos o mesmo padrão, né? Considerando que é um tubo que é material líquido, vai exigir esse material absorvente, né? Entre a embalagem primária e a secundária, e
a identificação de espécime humana de risco mínimo, remetente e destinatário, porém, não existe a identificação de UN nessa embalagem. O material biológico isento são as bolsas de sangue ou componentes que tenham sido liberados para fins de transfusão e já têm os resultados negativos e não reagentes para os marcadores infecciosos que são testados no sangue do doador. Hepatite, sífilis, chagas, HTLV, enfim, e os exames de biologia molecular também, para hepatite B, hepatite C e HIV. Então, esse material é classificado como material biológico isento. O fator crítico, o maior fator crítico, quando falamos em transporte de sangue e hemocomponentes, especificamente, é a temperatura de transporte. Cada hemocomponente possui um requisito, tanto para armazenamento quanto para transporte. O transporte de concentrado de hemácias ou de sangue total deve ser realizado de 1 a 10 graus. Quando esse sangue total for destinado para a produção de plaquetas, aí a faixa de temperatura é diferente, entre 20 a 24 graus. Porém, se for um sangue total que está armazenado, será transfundido dessa forma, ou será destinado à produção somente de plasma, ele vai ser transportado de 1 a 10 graus. As plaquetas precisam ser transportadas de 20 a 24 graus. Eu acredito que o nosso maior desafio de transporte na hemoterapia é transportar plaquetas e manter essa faixa de temperatura de 20 a 24 graus, porque realmente as oscilações de temperatura, principalmente a temperatura externa, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, é um grande desafio conseguir uma validação de processo que te traga essa temperatura, mas é possível. O crio precipitado e o plasma devem ser transportados a menos 18 ou menos, né? Quanto mais baixa a temperatura, melhor. Porém, a legislação nos dá uma brecha, né? Na verdade, um dos requisitos é que durante o transporte de plasma e crio é aceitável uma variação de temperatura por um tempo determinado, que não pode exceder, enfim, 72 horas durante todo o armazenamento do hemocomponente, porém, em nenhum momento a temperatura possa exceder menos 5 graus. Então, menos 5 é o ponto de corte. Em nenhum momento eu posso ter um transporte que exceda essa temperatura de menos 5 graus. Bom, a barreira protetora para a manutenção da temperatura é o sistema de embalagem. Então, também quando se transporta hemocomponente, material biológico isento, temos que respeitar também o sistema de embalagem tripla. Tá? Quando se fala em transporte de sangue total e hemocomponentes que foram coletados e processados, armazenados em sistemas de bolsa de sangue, não é necessário utilizar a embalagem intermediária. Tá? A bolsa de sangue por si só, né, ela sofre uma série de processos para aprovação, sofre testagens, né, para garantir que ela não se rompa facilmente. Então, ela dispensa a embalagem intermediária, porém, se for transporte aéreo, exige embalagem intermediária, né, devido à criticidade, oscilação, diferença de pressão, enfim, a que esse material pode ser submetido durante um transporte aéreo. Então, para transporte aéreo, é necessário o sistema de tripla embalagem. Para transporte terrestre, a bolsa de sangue por si só dispensa a embalagem secundária. Aqui também é um exemplo de como é preparada uma embalagem para um transporte de bolsas de hemocomponentes. Nesse caso, na ilustração, a gente vê concentrados de hemácia ou sangue total, enfim. Na sua embalagem primária, a gente utiliza termômetro sempre para monitorar, ou loggers, né, para monitorar a temperatura. Você pode ter um saco plástico como uma embalagem secundária, né. O material refrigerante, no caso de hemácias e sangue total e plaquetas, ele não pode estar em contato direto com o hemocomponente, então você vê um divisor que pode ser uma manta de polipropileno, um papelão,
em EVA, enfim, pode ser diversos materiais que separem o hemocomponente do Gelox, e o Gelox por si só, ou outro material refrigerante, que pode ser gelo seco, enfim, dependendo da validação e dependendo do hemocomponente transportado, né, na quantidade que for definida. Bom, e como que chegamos na definição desse material refrigerante, do tipo e da quantidade? Então, a quantidade, o tipo e a disposição do material refrigerante dentro da caixa, ela é definida através de um processo de validação de transporte. Tá? Caso o material refrigerante utilizado seja o gelo seco, é necessário que se identifique no exterior da caixa o losango, né, de substâncias perigosas, o N1895, né, precisa ter a inscrição dióxido de carbono sólido ou gelo seco, e a massa líquida de gelo seco transportado. Então, isso é uma exigência de qualquer transporte que é realizado com gelo seco, é necessário a identificação de o N1895, de forma visível na superfície externa. É um losango de no mínimo 10 milímetros por 10 milímetros, que fica identificado, então. Inclusive, é exigido que seja adesivo e não pode ser uma folha simplesmente colada, né? É exigência que seja um adesivo, para que não ocorra de rasgar, enfim, se extraviar essa identificação. Quando fazemos também uma validação para determinar a quantidade de material refrigerante, a gente tem que levar em consideração, né, que a temperatura ambiente é um grande ponto de controle. O Brasil apresenta uma amplitude térmica de grande variação devido à região e o período do ano. E esse fator deve ser avaliado e levado muito em consideração quando se faz uma validação para definir os critérios de transporte, tá? Nós temos, eu vou falar sobre a experiência na HEMO, mas enfim, em diversos outros locais, nós temos bancos de sangue espalhados em diversos pontos do país. Então, se eu considerar um transporte realizado, por exemplo, da cidade de Caxias do Sul até a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, no inverno, eu vou ter uma temperatura externa completamente diferente de um transporte que eu realizo de Fortaleza até Natal, por exemplo. Então, quando eu faço uma validação, eu tenho que considerar que em determinados momentos do ano, ou mesmo do mês, a gente pode ter variações de temperaturas significativas. Por isso, eu preciso simular temperaturas externas extremas, né, ao que a minha realidade vai me expor, né. Então, um estudo desenvolvido na Austrália, né, utilizou a temperatura ambiente variando de 2 a 42 graus. Então, é preciso simular a realidade local e as situações extremas. Tá? O tempo de transporte é um outro ponto de controle extremamente crítico, quando se fala em transporte de sangue e componentes. É um fator crucial devido ao caráter biológico dos produtos que estão sendo transportados. Não existe um padrão para tempo de transporte de sangue e componentes. Cada serviço estabelece um tempo de transporte que atenda às suas necessidades, considerando as margens de atrasos e, com isso, define a sua validação. O Ministério da Saúde, no entanto, recomenda que o tempo de transporte não exceda 24 horas para hemocomponentes e 18 horas para sangue total, que serão ainda processados. Por quê? Porque a plaqueta precisa ser produzida no máximo em 24 horas após a coleta. Então, caso esse sangue total esteja sendo transportado para processamento, é recomendável que esse transporte não ultrapasse as 18 horas. Tá? E o gerenciamento do risco de conservação de material biológico durante o transporte. É importante a gente falar, os perigos, eles são inerentes ao material biológico. O perigo vai existir, mas é possível gerenciar os riscos desse processo. Os riscos são gerenciáveis, o perigo é inerente. O que aumenta o perigo do nosso material, né?
perigo, ele é um material biológico perecível, ele tem uma exposição ao ambiente por um tempo excedido, isso compromete a conservação do material biológico. O que aumenta esse fator de risco? As embalagens danificadas, que podem ser danificadas durante o transporte, a abertura não controlada dessa embalagem também, a exposição do material ao calor, ao frio, à radiação externa, podem prejudicar, né, e comprometer seriamente esses nossos hemocomponentes, esse material biológico que está sendo transportado. O que nós temos de barreira, né, para evitar, né, que esse risco aconteça, né, diminuir a probabilidade de que o risco aconteça, né? Utilizar o sistema de embalagem recomendado e apropriado, ter um isolamento térmico, protocolos de reutilização da embalagem quando permitido, né? Embalagem de isopor não pode ser reaproveitada, porém nós temos embalagens em materiais que são laváveis, em que é possível reaproveitar, é necessário que tenha um protocolo para isso. O acondicionamento dentro do tempo, temperatura que foi validado, né? Disposição do material refrigerante conforme foi validado. Profissionais responsáveis que façam treinamentos, né, profissionais lá na ponta capacitados para realizar esse processo, a embalagem externa com sinalizações de advertência, né, os transportadores e os destinatários precisam estar treinados, seja um transportador local do próprio serviço de hemoterapia, seja uma empresa terceirizada contratada, precisam estar treinados para essa atividade, ter um ponto de referência, uma assessoria técnica, né, que possa fazer esse auxílio, qualquer necessidade que tenha do profissional que está realizando esse transporte. Um profissional responsável pelo recebimento, que também saiba avaliar os critérios quando recebe esses hemocomponentes. E POPs, né, sempre procedimentos operacionais descritos de forma clara, disponíveis para os profissionais, e para que possa auxiliar também e esclarecer qualquer dúvida durante tanto o preparo, o acondicionamento, quanto o transporte ou o recebimento e avaliação e a inspeção visual desse material. Bom, nós temos algumas regulamentações também quando se trata de transporte de material biológico, de transporte de sangue. Tá? Nós podemos ter o transporte realizado por funcionários do serviço de hemoterapia, né? Com carro próprio do serviço, o funcionário deve estar capacitado, né, bem treinado para essa atividade e pode realizar esse transporte sob supervisão e sob responsabilidade técnica do responsável do serviço de hemoterapia. Nós temos a situação também de transporte por empresas terceirizadas, né, que é o caso, por exemplo, da Log Life, né, que realiza alguns transportes para a rede HM e também inúmeros outros serviços. Essas empresas precisam estar regulamentadas com a vigilância sanitária, né? Eles precisam ter autorização, precisam ter um responsável técnico, funcionários treinados, procedimentos operacionais. Né? Então, quando se fala em transporte de material biológico, não é qualquer empresa que pode realizar esse transporte, né? Eles têm que estar regulamentados junto à vigilância sanitária. E quando falamos em transporte interestadual, nós temos algumas regras também que a Anvisa exige. É necessário uma autorização para transporte interestadual, uma autorização da Anvisa. Essa autorização ela é obtida através do envio à Anvisa de alguns documentos. Um peticionamento eletrônico, onde são descritos os dados do remetente, do destinatário, a forma como o transporte é realizado, né, do remetente até o destinatário. Se tiver um intermediário, por exemplo, um transporte aéreo, você precisa descrever o transporte da saída do serviço de hemoterapia até o aeroporto, né, até esse transporte aéreo, e depois da retirada do aeroporto até o serviço destinatário. Todo este fluxo precisa estar desenhado para a Anvisa, e além disso é necessário fornecer um documento da vigilância sanitária local, tanto do remetente quanto do destinatário. A vigilância local do remetente vai avaliar a capacidade do remetente de fazer este envio.
Basicamente, a validação de transporte, os procedimentos descritos, os profissionais treinados, né, e a regulamentação, claro, do alvará, enfim, de todos os processos realizados pelo serviço de hemoterapia. Então, a vigilância sanitária local do remetente vai enviar um documento dizendo que o serviço tem capacidade técnica para realizar esse envio. E a vigilância sanitária do serviço destinatário precisa dar um parecer também que este serviço tem capacidade técnica para receber e armazenar esses hemocomponentes. Então, vai avaliar também a capacitação da equipe técnica em fazer a inspeção visual e qualquer teste que seja necessário nas bolsas que está recebendo e a forma de armazenamento e controle desses hemocomponentes posteriormente. Esses dois documentos, juntamente com o alvará do remetente e do destinatário, o alvará válido, e o peticionamento eletrônico são enviados para a Anvisa, e a Anvisa, então, emite essa autorização de transporte interestadual por um período de 1 ano. Todo ano é necessário renovar essa autorização. Existe a possibilidade também do protocolo emergencial, né? Quando não temos tempo para aguardar que a Anvisa nos dê essa autorização, é necessário fazer um transporte, pode-se fazer esse peticionamento da forma emergencial e enviar para a Anvisa juntamente com uma justificativa técnica de por que esse transporte está sendo realizado. E aí notifica a Anvisa e aí depois segue com a busca da regulamentação adequada, né, para o transporte de rotina. Falando um pouco dos hemocomponentes, quando a gente fala que o fator crítico de temperatura e de tempo é muito importante, né, mas o que acontece quando os hemocomponentes são transportados fora dos seus parâmetros de temperatura e de tempo adequados, né? Os concentrados de hemácia, o que pode acontecer? Pode causar a hemólise, que é a destruição das hemácias, né? Então, ali na ilustração, a gente vê a hemácia de forma íntegra, né? E os glóbulos danificados, né? Que estão com a parede danificada. Uma forma bem visual de visualizar isso é através eu gosto muito dessa figura porque a gente consegue visualizar de uma forma muito simples. Quando se faz um teste de hemólise, obviamente, quando faz para um serviço de referência que vai fazer esse teste, existem equipamentos específicos para isso que vão dar o percentual de grau de hemólise de uma bolsa. Mas de uma forma visual e simples, se você pegar, por exemplo, 2 gotas, homogeneizar bem a sua bolsa, pegar 2 gotas do concentrado de hemácias e colocar soro fisiológico no tubo e centrifugar isso numa centrífuga para tubos, é possível visualmente já identificar quando temos uma hemólise. Por diferença de densidade, a hemácia, que é mais pesada, vai descer para o fundo do tubo e o soro fisiológico deve ficar límpido acima dela. Conforme você vê o tubo mais avermelhado, né, até o vermelho vivo aí, significa que a bolsa está hemolizada. Você vê que o botão de hemácia diminui cada vez mais e o soro cada vez mais avermelhado. Isso significa que a superfície da hemácia foi danificada, a hemoglobina foi liberada na bolsa. O sangue hemolizado, ele pode levar o paciente a óbito, pode gerar uma reação transfusional gravíssima e até o óbito do paciente. Quando que a bolsa vai hemolizar dessa forma? Vai hemolizar dessa forma se a temperatura sair. Por exemplo, eu acondicionei de uma forma errada, coloquei o meu material refrigerante, o Gelox, diretamente em contato com a hemácia. Dessa forma, essa hemácia chegou durante o transporte a uma temperatura de -2, -3, -5 graus. Isso pode ter rompido a parede da minha hemácia, tá? E aí eu acabei hemolizando a bolsa, liberei hemoglobina e pode ser que eu tenha aí uma reação transfusional grave no paciente, se isso não for identificado lá na ponta, né? A bolsa não estava bem acondicionada, tinha muito espaço solto dentro da bolsa, a caixa não foi transportada de forma adequada e acabou batendo, a bolsa se mexeu dentro da caixa, bateu nas paredes internas da caixa e causou um dano aí também na membrana da hemácia, temos hemólise. Então, por isso o transporte, não somente da quantidade de gelo, a disposição do gelo, mas também a forma de transportar, não virar a caixa, não
colocar de qualquer forma, prender ela no veículo, né? Então, tudo isso é extremamente importante no processo de transporte de hemocomponentes. O plasma e o crioprecipitado, eles são hemocomponentes que demandam um armazenamento em freezer, né? Eles ficam congelados. Uma vez descongelados esses hemocomponentes, nós não podemos congelar novamente. Então, eles ficam armazenados, congelados. Quando há uma solicitação para transfusão, eles são descongelados em banho-maria e transfundidos. Uma vez que eu descongelei esse plasma, eu não congelo ele novamente. Eu perco as propriedades dele, né? Basicamente, plasma e crio são fatores de coagulação, são extremamente termossensíveis, então, tanto o congelamento deles precisa ser muito rápido, quanto o descongelamento, no máximo em 24 horas eu preciso transfundir. Se eu congelar novamente, eu não vou estar mantendo os fatores de coagulação da forma como eles precisam estar. Então, por isso, se durante o transporte essa temperatura sair do padrão, a bolsa acabar descongelando, eu vou congelá-la novamente, eu vou estar perdendo as propriedades do hemocomponente. Posso não fazer mal para o paciente, mas também não vou fazer o bem, né? Não vai ter a função que ele tem no organismo, tá? Além disso, também a gente tem o risco, durante o transporte de plasma e crio, da quebra das bolsas. Geralmente, o transporte de plasma e crio mais longo é utilizado gelo seco, né? O Gelox, ele mantém a temperatura, mas por um curto período de tempo. E o gelo seco deixa as bolsas extremamente congeladas, né? Qualquer impacto entre elas pode gerar a quebra das bolsas, e com isso, você vai acabar inutilizando essa bolsa, porque quando você for descongelar isso no banho-maria, vai haver o extravasamento de todo o conteúdo. Quando falamos em concentrado de plaquetas, o armazenamento de concentrado de plaquetas é em temperatura ambiente, num agitador de plaquetas, né, elas ficam em constante agitação, e para fazer a troca gasosa com o ambiente também, e a temperatura de 20 a 24 graus. Quando a gente tem um transporte que sai dessa temperatura, principalmente quando a gente fala em temperaturas elevadas, acima de 24 graus, a gente tem alteração desse pH das bolsas e a gente tem possibilidade de crescimento microbiológico nessa bolsa. Tá? A transfusão de bolsa com cultura microbiológica positiva pode causar reações transfusionais gravíssimas, né? Uma sepse no paciente, e pode, inclusive, levar a óbito. Então, o transporte da plaqueta também é extremamente sensível, por isso que eu falei que é um dos maiores desafios, é a gente conseguir manter essa plaqueta na temperatura de 20 a 24 graus. Falando um pouquinho sobre a experiência da HM, os desafios da logística intercompany na pandemia, né? A logística por si só, por todos esses critérios que eu falei até agora, ela já é um grande desafio, se conseguir fazer o transporte dentro dos parâmetros e dos padrões que são necessários. Na pandemia, as malhas aéreas e terrestres do país foram reduzidas significativamente, e a escassez dos voos e dos veículos trouxe alguns efeitos secundários, como a superlotação de cargas nas transportadoras, o que gerou atraso, cortes de carga e até suspensão de atendimento. Diante desse cenário, manter os estoques dos hemocomponentes em níveis seguros foi um dos grandes desafios enfrentados pelo Grupo HM. As doações de sangue foram diretamente afetadas, né? Muitas pessoas ficaram com medo de sair de casa, enfim, a movimentação, a captação de doadores precisou ser muito mais incisiva para conseguir trazer doadores. E a gente teve dificuldades de estoques, o Brasil inteiro, o mundo inteiro teve, né, dificuldades com estoques, e por isso era necessária a movimentação de estoque entre unidades do grupo, para que uma unidade que tivesse um estoque melhor conseguisse suprir as demais. E a gente enfrentou alguns problemas, né, como a redução da malha aérea, ela foi muito significativa, né, inclusive voos de São Paulo para o Rio de Janeiro, que tínhamos de todas as companhias aéreas, praticamente de hora em hora, foi reduzido significativamente, tanto que nesse período a gente precisou dispor aí de uma rota de contingência, que foi a rota terrestre,
né, juntamente com a LogLife, rotas terrestres diárias, que nos permitiram, então, continuar realizando esse transporte sem nenhum risco, né, sem nenhum prejuízo ao nosso paciente final. Rotas terrestres também tiveram que ser estabelecidas de São Paulo para Curitiba, para Joinville, né, fechamento até por algum período dos aeroportos, o cancelamento de muitos voos, e com o cancelamento de muitos voos, acabava acumulando muitas cargas para os poucos voos que existiam, e com isso a gente teve também alguns problemas de corte de carga, né, no momento de embarcar essa carga na pista, a carga era cortada porque o avião estava lotado. Então, a pandemia trouxe muitos efeitos, não somente a redução da malha aérea, mas tudo que refletiu a partir disso, tudo que isso causou, né, a partir dessas reduções. A experiência da HM, né, nós temos unidades em todas as regiões do país, né, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, né, em todos esses estados que estão em verde, aí todas as identificações das cidades em vermelho, nós temos unidades do grupo, em alguns locais mais do que uma unidade por estado, mais do que uma unidade por cidade. E o grande desafio foi a gente fazer chegar sangue nesses locais. E com isso a gente desenvolveu, como eu falei antes, algumas rotas aéreas e rotas terrestres, né? Então a gente teve que, às vezes, uma unidade era responsável por abastecer uma outra unidade e a gente precisou mexer nisso, porque aquela determinada unidade tinha uma logística mais fácil para outro local, e aí a gente conseguiu outro fornecedor para outra unidade do grupo. Então, isso tudo foi avaliado, isso tudo foi bem pensado e bem trabalhado durante a pandemia. Então, em qualquer unidade, em qualquer circunstância, todos os momentos, a logística de hemocomponentes, a logística de material biológico, ela é extremamente sensível, ela é um processo extremamente crítico, e em tempos de pandemia foi um dos grandes desafios, e eu acho que estamos passando ainda, mas passamos disso com louvor. Então, o grande desafio, na verdade, é seguir todas as regras, né? Temos, às vezes, alguns problemas, às vezes por falta de conhecimento também do funcionário que está lá no balcão da companhia aérea para receber a carga, que muitas vezes não entende a diferença entre a substância categoria B e o material biológico isento de risco. Então, muitas vezes a gente tem que conversar, mostrar a legislação para que ele entenda que aquela carga não precisa ter o N3373, é uma carga diferente. Alguns desafios são enfrentados, mas todos valem a pena e chegam no nosso paciente final sem nenhum prejuízo. Então, agradeço a atenção, deixo meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, pode encaminhar para o meu e-mail. Muito obrigada.